Shalom, graça e paz. Estamos no estudo da Igreja, o Templo da Graça, em parceria com a Faculdade Evangélica Bet Shalom, ministrando um curso teológico sobre vida cristã em profundidade. O tema da nossa aula é santificação e glorificação. O texto bíblico é a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 14. Essa escritura nos traz a seguinte leitura: porque Deus procura para si um povo todo seu, povo especial, zeloso e de boas obras. Santificação, nesse texto, exige alguns predicados, alguns predicativos, algumas qualidades daqueles que primam pelo reino celestial. Santificar é colocar a parte com um propósito para servir ou para o serviço. Quando pensamos em santificação, nos vem à mente a palavra consagrar. Consagrar. Sagrar é tornar divino. É tornar divino no sentido de estar unido a Deus para servir ou a serviço de Deus. O templo, por exemplo, é um lugar sagrado, pois o templo é um lugar reservado para o culto a Deus. Mas o templo não é salvo. Então, a ideia de santificar é de reservar para o serviço. O púlpito é um lugar sagrado, porque é o lugar onde se ministra a palavra. Então veja que interessante. O templo é um lugar sagrado como todo, mas o púlpito é um lugar mais sagrado, pois dentro do sagrado que é o templo, o púlpito também é consagrado, pois é a partir dali que se ministra a palavra de Deus. Fazendo um paralelo com o corpo humano, que Paulo diz que é o templo do Espírito Santo, ele diz: o corpo é o templo do Espírito Santo. E quem pecar, quem destruir o corpo, Deus os destruirá. Então, se o corpo é o templo do Espírito Santo, dentro desta analogia, o corpo é como o templo, mas o coração é como o púlpito, pois é do coração que vem os sentimentos, de que vem todas as emoções, no sentido de cultuar, de servir ao Senhor. Santificar, no sentido bíblico, tem dois enfoques. Santificar, no sentido humano, que é de fora para dentro, e tem o santificar no sentido divino, que é de dentro para fora. Então a santificação é bilateral. O Espírito Santo que atua no cristão a partir da regeneração, ele foi regenerado e cada dia que ele vai negando os vícios, negando as tendências carnais, negando as tendências humanas, negando as paixões da vida, ele vai se santificando. Mas quando ele aceita mudar, o Espírito entra agindo para ajudar a pessoa a mudar. Então sempre vai acontecer que a santificação vai ser o processo bilateral. O Espírito Santo que age e eu que ajo fazendo a minha parte. Esforça-te que eu te ajudarei. Essa ideia mostra como a pessoa pode superar o vício, superar qualquer mau hábito que caracteriza uma virtude negativa na prática do cristianismo. Então nós nos esforçamos para nos santificar através do jejum. No que o jejum contribui para a minha santificação? Jejum não é uma barganha, não é uma troca. O jejum é uma forma de humilhação diante de Deus, de quebrantamento diante de Deus. Após o jejum, eu vou fazer a entrega dele e estarei melhor preparado, mais humilde para fazer o meu pedido, fazer a minha oração, fazer a minha devoção ao Senhor, pois eu estou mais santificado, porque enquanto jejum eu reservo um período sem alimento, um período
de meditação, de reflexão, de comunhão maior com Deus, aí eu estou pronto para orar melhor. Os grandes mestres do passado, inclusive Jesus, receberam grandes revelações, grandes manifestações, grandes comunicações com Deus após um período longo de jejum. Foi assim com Moisés, foi assim com Elias, e foi assim com Paulo, foi assim com Jesus de Nazaré. Queridos, o jejum é necessário como um meio de reserva do nosso tempo, da nossa vida, como reflexão, mas não é o único meio de consagração. A santificação, consagração, tem que ser um processo contínuo. E como eu posso estar continuamente em santificação e em comunhão com Deus? Quando Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 5, a partir do 16, e ele diz: orai sem cessar. Como é que eu vou orar sem cessar? Eu vou dormir, eu vou almoçar. A ideia de orar sem cessar é de se manter continuamente em comunhão, em comunicação com Deus. Comunicação se faz através da oração. E oração, queridos, é um diálogo, não é um monólogo. É um diálogo. Eu tenho que orar, silenciar, aguardar, esperar, crer para ouvir a resposta de Deus. O salmista fala: esperei com paciência no Senhor. O que é que aconteceu, salmista? E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que é que esperar com paciência? É se comunicar com Deus através da oração. Tem que ser o tempo todo. Mas, meu Deus, eu vou conseguir orar, falar com Deus em oração 24 horas? Não é isso que ele está falando. Eu me comunico com Deus em oração, e há muitos modos de orar: oração de súplica, oração de ações de graça, oração de petição, oração silenciosa e oração de reflexão através da palavra. Então, eu posso me comunicar com Deus orando até em silêncio. O silêncio é positivo, pois esperar com paciência, eu vou ter sensibilidade, eu vou ter serenidade para ouvir a voz de Deus. E já ouvi várias vezes a voz de Deus enquanto estava em silêncio. Aproximadamente um mês, enquanto orava pelos irmãos enfermos, enquanto orava pelos irmãos doentes, enquanto orava pelo Brasil, eu vi em silêncio o Espírito Santo falar. Façam valer cada culto, façam valer cada refeição em família, façam valer cada encontro com os amigos, porque cada encontro pode ser a última despedida. Isso é verdade. Quantas vezes fomos levar o ente querido ao hospital e ele não voltou para casa? Faleceu, não teve velório, o caixão veio lacrado, não podemos vê-lo. Então, queridos, pratique a empatia, demonstre amor, verbalize que você ama seu pai, ama sua esposa, ama sua mãe, ama seu amigo enquanto tem vida. Façam valer, pois a comunhão com Deus tem dois sentidos: o sentido vertical, nós e Deus, e o sentido horizontal, eu e o meu semelhante. É isso que Jesus ensina na oração do Pai Nosso, em Mateus 6,11. Pai Nosso, veja, Pai e Nosso. O nosso Pai é vertical e o nosso é horizontal. Então, Deus é meu Pai, da minha esposa com quem eu tenho que estar em comunhão. Deus é meu Pai e do meu pastor com quem eu tenho que estar em comunhão. Nosso que estás no céu. Fala: santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus é viver uma vida de forma humilde, procurar estar também em comunicação e em comunhão com o meu semelhante. Então, a oração
é uma ferramenta muito importante para nos mantermos em santificação. E a santificação só é possível através da comunhão. O que é comunhão? Comunicar é anunciar alguma mensagem, algum evento, e Jesus comunicou a si mesmo através de Jesus Cristo. Paulo fala, Jesus é a plena imagem do Deus invisível. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, a partir do 17, Jesus é a expressa, a exata revelação, comunicação do Deus invisível. Lá no Evangelho de João, Jesus disse a Filipe, e Filipe falava, Jesus mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus lhe disse, Filipe, eu estou convosco tanto tempo, e tu diz, mostra-me o Pai, quem vê a mim, vê ao Pai. Então Jesus é o maior e melhor comunicador de Deus, ele comunica Deus a nossa realidade, a nossa história, a nossa perdição, trazendo salvação, a nossa angústia, trazendo consolo, as nossas guerras interiores, trazendo paz. Lá em Mateus 11, 28, ele traz toda a receita para uma vida de tribulações, vida de ansiedade, que nos convida dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, perturbados, que eu vos aliviarei. E agora, durante a pandemia, mais do que nunca, todos devemos vir a Jesus. Se você não tem uma experiência com Jesus, procure uma igreja, como a Igreja Templo da Graça, entrando em contato conosco, para que você receba maiores esclarecimentos sobre esse vinde a mim que Jesus coloca em Mateus 11, 28. E ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, cansados, que eu vos aliviarei. Ele diz, porque o meu fardo é leve, ele exige pouco de você, oferece muito, e o meu fardo é suave. O que ele exige de nós é muito pouco em relação ao que ele nos oferece. Fala, mas eu não consigo. Consegue porque ele liberta. Fala, não consigo deixar o cigarro. Consegue porque a graça se liberta. Eu não consigo crer. Consegue, a palavra gera fé, produz fé em você. Santificação. E Paulo fala, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Meu Deus, como é que eu consigo viver em santificação no mundo adverso? Ele oferece os meios, porque o próprio Jesus fez oferenda, fez expiação por nós, ele paga tudo que a lei exigia de nós, nos oferecendo os meios necessários para logo após a regeneração entrarmos no processo, no desenvolvimento da santificação. E como estamos trabalhando, a oração é o meio mais eficaz para nos mantermos em comunhão e comunicação com Deus. Você fala com Deus orando, e você se mantém em comunhão com Deus, refletindo e meditando nas coisas espirituais. Comunicar é falar, é anunciar, estar em comunhão, estar de acordo com as normas divinas, pois eu posso não orar 24 horas por dia, mas eu posso me manter em comunhão com Ele 24 horas por dia. No texto de Tessalonicenses 5 que citei, tem um outro versículo que fala, em tudo dai graça. Meu Deus, eu falei há pouco tempo para a gente fazer um teste de ficar uma semana sem reclamar. Vamos fazer isso a partir de hoje? Procurando agradecer por mais um dia. Meu Deus, eu perdi uma perna, agradeça que tem outras. Perdeu as duas, agradeça que tem os braços. Meu Deus, eu morri, agradeça que você é salva. A gente nem existia. E Deus fez o milagre da nossa existência, o milagre que a vida é, e o milagre que a vida é acrescentou o milagre da salvação, o milagre da vida eterna. Agora,
Eu cresci, nasci do Espírito Santo e eu preciso me manter nesse processo dinâmico da santificação, sempre me reservando para o serviço de Deus, serviço em termos de ministrar e servir no sentido de seguir e praticar seus mandamentos e instruções através das Escrituras Sagradas. Dentro desta temática, após a santificação, que é um processo dinâmico para a vida inteira, e eu vou levar isso adiante através da comunicação, que é a oração, e da comunhão, que é estar sempre de acordo com Ele, eu vou ser elevado a um padrão maior, que é a glorificação que todos nós almejamos. Queridos, quando nós enterramos nossos entes queridos pelo Covid, imaginamos que ele está desfigurado. A pessoa ficou 3 meses no oxigênio, entubado, e gera tanto desgaste no corpo físico. Mas quando passarmos pelo processo da ressurreição, receberemos corpos incorruptíveis, sem a marca da velhice, sem as marcas da intubação, sem as marcas do Covid. Não seremos calvos, não seremos careca, não usaremos óculos, não teremos nenhuma degeneração em nossos corpos, pois seremos semelhantes a Jesus. Não é pelo fato de recebermos um corpo bonito, sem nenhuma mácula, semelhante a Jesus. É pelo fato de ressuscitarmos para a vida eterna. Na vida transitória, as pessoas fazem um monte de cirurgias plásticas para manter pelo menos o rosto rejuvenescido, mas o corpo físico vai envelhecendo. Vai envelhecendo o cérebro, vamos perdendo células nervosas, vamos perdendo a oleosidade da pele, vamos perdendo a elasticidade das articulações, vamos envelhecendo biologicamente falando. E agora, o que eu vou fazer? Paulo fala, enquanto o homem exterior vai se envelhecendo pelo desgaste temporal, o homem e a mulher interior vão se renovando pela ação do Espírito Santo e pela glória de Deus. Não dá vontade de ter fé? Ser crente, persistente e inteligente? É lógico que dá. Então vai acontecer sim, em muito breve, a glorificação dos nossos corpos mortais. A glorificação é o plano bíblico como coroamento da salvação entre a transição do arrebatamento da igreja. Aqueles que estiverem vivos, quando os que estiverem vivos, serão transformados no abrir e fechar de olhos, e a ressurreição de todos quantos estiverem mortos, para irmos de encontro ao Senhor Jesus, que nas nuvens, na Nova Jerusalém, nos esperará para celebrarmos juntamente com Ele as bodas do Cordeiro. Para que isso aconteça, temos que passar pela regeneração, pela santificação, pela morte física ou aguardar o advento dele. Palavra de consolação, queridos. O maior elemento, o maior sinal da volta iminente de Jesus é o Covid, como uma praga, pestilência mundial, epidemia mundial, que já matou mais de 4 milhões de pessoas, vai matar muito mais gente ainda, e nós estamos com medo do Covid, temos que nos precaver, nos aguardar. Só que o Covid mata o corpo físico. E Jesus manda que temamos aquele que mata a alma e pode lançar o homem ou a mulher no inferno. E hoje as pessoas estão mais com medo do Covid do que com temor, com reverência a respeito a Deus. Seja precavido, sim, em relação ao Covid, mas não vamos nos desatentar, não vamos nos perder no sentido de estar sem foco no que tange a aguardar, a zelar pelo advento breve de Jesus, pois o texto de Paulo a Tito, Deus espera
para si. Deus procura para si. Procura a você e a mim. Deus procura para si um povo que seja todo dele. Não quase dele. Não mais ou menos dele. Um povo todo seu. Quais são os predicativos deste povo que Deus procura para si? Veja o primeiro. Povo zeloso. Zeloso. Que prima, tem foco pelas coisas divinas, buscando a santificação, a comunhão, comunicação com Deus. Povo zeloso, povo especial. Quais são as marcas de um povo especial? É um povo regenerado, é um povo santificado, é um povo que tem as marcas do sangue, as marcas da cruz. Povo zeloso, povo especial e povo de boas obras. 3 características distintas Deus espera para o povo que ele procura para si. Se você ainda não faz parte deste povo, busque uma igreja como a nossa Igreja Templo da Graça, se ligue a essa igreja, se membra a esta comunidade, para que você pertença a este povo que Deus procura. Quais são os caminhos que Deus usa para encontrar este povo que Ele quer para si? As pregações, os pregadores, as igrejas, a Bíblia Sagrada e a própria ação direta do Espírito Santo em nossas vidas. Com certeza, você vai sentir Deus durante esta aula, a presença dEle. Quando Deus te tocar, Ele está procurando a você como mulher, como irmã, você como marido, você como uma pessoa que Deus procura para ser o povo dEle. Povo especial, povo zeloso e o povo de boas obras. Só pode ter boas obras aquele que tem a nova natureza, aquele que anda pelo processo da santificação, pois a santificação é primeiramente humildade. Quem serve a Deus, exalta a Deus, nunca procura se exaltar. Temor a Deus é reverência. Temor a Deus é adoração. Temor a Deus é salmos, louvores. E se você ainda não entendeu todo esse processo, se santificar é um processo contínuo. Eu me santifico quando recuso murmurar. Façamos um teste nessa próxima semana, procurando ficar uma semana inteira no estado de gratidão. O apóstolo diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Nesse texto de 1 Tessalonicenses 5, ele coloca: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou orar sem cessar? Como é que eu vou dar graça? Como é que eu vou me regozijar? Próxima aula, o pastor Nessa, reverendo Nessa, falará sobre o fruto do Espírito, que é o ápice da maturidade cristã, e vou apenas lhe dizer, no estado de convicção cristã, quando você busca a paz no norte, a paz nas coisas, Paulo fala: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graça. Como é que eu vou obter isso? Olhe, a primeira qualidade do fruto do Espírito é amor. Porque quem ama e é amado tem alegria. Você ama Jesus? Porque Jesus lhe ama muito. Qual é a prova que Jesus lhe ama, nos ama? Que Ele deu a vida dele por nós. Incondicionalmente, deu a vida por nós. Quem ama dá a vida pelo seu irmão. Mas Jesus provou isso, que nos ama. E como é que eu amo a Jesus? Correspondendo ao seu evangelho. Não é? Correspondendo ao seu evangelho. Então, se eu amo a Jesus e tenho certeza que Ele me ama, esse amor me dá alegria. Segunda qualidade do Espírito é gozo, alegria. Quem vive num mundo tão triste tem uma alegria superior a tudo que ocorre ao redor, que é gozo de alma. É um estado interior, um estado espiritual. A segunda qualidade do fruto do Espírito
o pastor Nessino vai falar disso de forma mais detalhada. Olha, interessante, é paz. E a paz que eu tanto quero com prioridade só virá quando eu obtiver a segurança da salvação através de todo esse processo e chegar à convicção que Deus me ama e eu sou amado por Ele. A felicidade só é possível quando nós desenvolvemos a certeza de ser e pertencer. Eu sou de Deus e Deus é meu. É disso que vem a segurança da esposa, da certeza que ela é amada pelo marido. É isso que vem a segurança do filho, que sabe que é amada pelo papai a quem ele ama. E a segurança da salvação vem porque Deus nos ama, com certeza, já demonstrou isso. E quando eu correspondo ao amor de Deus, eu passo a ter alegria. Tendo alegria, eu tenho paz. E tendo paz, eu sou feliz, desfrutando assim a segurança da salvação. Chegamos ao final da nossa aula. Desejamos a todos que desfrutem bem esses ensinamentos, que o Espírito Santo nos inspire hoje e sempre, em nome de Jesus. Shalom a todos. Fiquem com Deus.